vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto do mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Deus, a tua palavra é santa, aplica a tua palavra em nossas vidas, nossos corações, e nos abençoa dos altos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse capítulo 15 está dentro daquele contexto, desde o capítulo 11, versículo 15, que nós estamos aqui dentro da 7ª trombeta e do 3º ai, que vai até o capítulo 15, versículo 8, que é o encerramento dessa 7ª trombeta e desse 3º ai, que é exatamente o final da grande tribulação, aonde Deus, o Deus santo, justo, salvador, piedoso, misericordioso, bondoso, tudo isso é atributo de Deus, mas agora as pessoas não quiseram nada com Deus, vão ter que acertar a conta com Deus. Isso faz parte da justiça e do juízo de Deus, do Deus fiel e do Deus verdadeiro. Então, nós queremos meditar com os irmãos sobre o juízo final de Deus e os vitoriosos da grande tribulação. Quando você pega esse versículo 1 do capítulo 15, você vai ver aqui: e vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então João vê agora um grande e admirável sinal no céu, visível para todo mundo ver o que Deus está fazendo. A igreja, irmãos, ela é colocada no mundo como luzeiro. Jesus falou que ninguém pode acender uma candeia e colocar embaixo da cama. Não, Deus colocou a igreja como luzeiro para o mundo. Jesus falou em Mateus capítulo 5, vós sois a luz do mundo. E Jesus fala sobre isso, trabalhar enquanto é dia, porque a noite virá e que ninguém poderá trabalhar. Então a igreja é a luz do mundo, ela resplandece nas trevas. A igreja é o sal da terra, quer dizer, preserva as coisas de Deus. Então João vê esse sinal no céu agora. Deus vai castigar o povo, mas todo mundo está vendo que é Deus. Então essas 7 últimas pragas, que serão o final da ira de Deus, o Deus que está irado contra aquelas pessoas que não quer nada com ele. Irmãos, o Deus Criador, ele tem direito de fazer da sua criação o que ele quer. Deus não quer castigar ninguém, nem castiga ninguém, a não ser que a pessoa queira ser castigada. Então ela vai ser castigada no inferno, não é castigada na mão de Deus. Deus não é aquele carrasco. Deus, pelo contrário, é o Pai de amor, de bondade, é o Deus que chama, batiza com o Espírito Santo, é o Deus que salva, é o Deus que acaricia na hora da sua dor, na hora da sua angústia, na hora da sua tristeza. Ele é o bálsamo presente, é o socorro bem presente na hora da tribulação. Mesmo que aconteça coisas terríveis, Deus,
está conosco. Ele é tudo isso, Só que chega um ponto aonde Deus faz o que fez com Israel. Israel, veja bem, Israel estava bem com Deus, de repente não quiseram mais Deus. Deixaram o reino teocrático de Deus dominar o povo para querer um rei como todas as nações. Eles não queriam o rei como as outras nações, queriam ficar livre de Deus, e foi o que aconteceu. Aí que aconteceu? Deus deixou os seus adversários invadir Judá, invadiu primeiro as 10 tribos do norte, Samaria, depois Judá e Jerusalém, e levaram cativo. Esse Deus de amor, o Deus que salva, é um Deus que no dia depois do arrebatamento da igreja, quando a igreja for arrebatada, quem estiver aqui vai ter que acertar conta com Ele. Está escrito na Bíblia Sagrada e nós não podemos mudar. Eu não posso mudar o que está escrito, nem você pode mudar, nem ninguém pode mudar. Está escrito, Deus vai executar. Eu sempre falo, a Bíblia Sagrada é a mesma coisa que normas e procedimentos de uma empresa. Quem trabalhou em grandes multinacionais, você sabe que o primeiro mês você não trabalha. Você só fica aprendendo, a chamada integração e interação. Você vai saber tudo. Aí dá aquele livrão desse tamanho para você assim. Aqui está o procedimento da empresa. Você leu. Aí você responde um questionário. Porque você tem que estar inteirado nas normas e no procedimento da empresa. A mesma coisa é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus revelada para nós e traz o procedimento para nós cristãos e traz o agir de Deus em nosso favor e também contra as pessoas que não querem nada com Ele. Deus age em favor dos justos, por isso que o Malaquias deixa bem claro, outra vez vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, é nesta hora. Serviu a Deus, você foi arrebatado, você está com Deus, você está guardado por Deus, tudo mais, não quer nada com Deus, vai ter que acertar a conta, porque o Deus de misericórdia e bondade, nesse momento aqui, já não é mais o Deus de misericórdia e bondade, é o Deus juiz. É o Deus que está exercendo o seu juízo. Ele tem que executar isso por causa do quê? Da sua fidelidade. Porque Ele nos criou, nos redimiu, nos salvou, mas Ele quer tudo em nosso favor. Então essas são as 7 pragas, é o final da ira de Deus. Também são chamadas as 7 taças do julgamento divino, como diz o versículo 1 aqui. E vi outro grande admiração no céu, e 7 anjos que tinham 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. O derramar dessas taças da ira de Deus serão de caráter universal para o mundo todo. As pessoas que não quiseram nada com Deus, vão sofrer as consequências. Infelizmente, irmãos, quando você fala sobre isso, algumas pessoas cristãs se sentem machucadas. Não, isso aqui não é para machucar ninguém. Isso aqui é para alertar. Isso aqui é para alertar, irmãos. É para você estar atento. Se está escrito, é porque vai acontecer. A palavra de Deus, ela não falha. Jesus foi bem claro quando disse assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. E ele disse noutra frase o seguinte: ninguém pode acrescentar uma vírgula ou um ponto, que é um J ou um tio, que eram as menores letras do alfabeto do alfabeto hebraico, colocar exatamente na Bíblia Sagrada. Ninguém pode tirar nem acrescentar, porque nós vamos ver aqui no Apocalipse que aquele que tirar, Deus vai tirar da vida dele as bênçãos dessa profecia. E quem acrescentar, Deus vai acrescentar as pragas dessa profecia na vida dele. Então nós temos que observar o seguinte: vai acontecer. Quando? Depois do arrebatamento da igreja. Então é um alerta para nós cristãos, estamos preparados para a vinda do Senhor. Então esse derramar das taças será de caráter universal. É a abolição de todo o mal e o fim do mundo, como diz o versículo 1 aqui. E nela está consumada a ira de Deus. Vai ser a consumação da ira de Deus. Ainda não é o fim do mundo no sentido escatológico completo. Aqui está terminando a grande tribulação, para Jesus voltar com a sua igreja no corpo glorificado, para implantar o milênio aqui na terra, depois de 1000 anos. Aí sim, quando Satanás será e a besta e o falso profeta irão inaugurar o inferno eterno, aí virá o julgamento no branco e depois o fim do mundo. Agora veja bem, o capítulo 15,
ele consiste de duas magníficas visões. Primeiro, do versículo 2 ao versículo 4. Essa primeira visão diz assim, a primeiro versículo 2: e vinham como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Primeiro, é a revelação do trono de Deus com um mar de vidro e fogo. Todos veem coisas do lado do vidro. Você vê que o Daniel tocando, você vê bem. Para todo mundo ver que Deus, o seu trono, é um trono de pureza. Fogo aqui está falando em purificação, pureza. Mar de vidro, no trono de Deus, como mar de vidro e fogo. Então nós vemos o quê? Nós vemos que Deus é um Deus santo, um Deus transparente. Deus não engana ninguém, Deus não mente para ninguém, Deus não promete coisas e não cumpre, não é isso não. O Deus que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Então, quando você recebeu alguma profecia e não se cumpriu na sua vida, porque não foi de Deus. Se cumprir, ou vai se cumprir ainda, como eu disse aqui ontem. Veja bem, ontem eu disse isso. Eu recebi uma profecia em 1986. Essa semana passada recebi uma profecia. Quantos anos faz? Se vai se cumprir, eu creio que vai. Ué. Às vezes para nós parece tarde, mas para Deus não é tarde. Para Deus é na hora certa. Então o trono de Deus é visível, vidro e fogo, transparente e puro. Fogo na Bíblia Sagrada é um símbolo do Espírito Santo e de pureza, de purificação. Como é que se purificava o ouro antigamente, a prata, no fogo? Hoje existe outros subsídios para fazer isso, mas ainda o fogo é o principal elemento da purificação. Então o mar de fogo, o trono de Deus, é puro e transparente. Deus não engana ninguém, não mente ninguém. Outra coisa que nós temos aí, a visão vitoriosa da besta e seus grupos. Agora nós vamos ver também o trono de Deus e a visão daqueles mártires da grande tribulação, que a besta perseguiu, o falso profeta perseguiu, o anticristo perseguiu, o dragão perseguiu. Só que não conseguiram nada, por quê? Porque eles aceitaram Jesus e eles estavam firmes com Jesus. Então a besta, o falso profeta, o anticristo, não pôde fazer nada com eles. Vão ver agora eles diante do trono de Deus. Irmãos, aqui existe uma briga escatológica e eu não quero entrar nessa daí, porque não existe parâmetro para mim tomar uma decisão se é a favor ou contra umas coisas. Uns dizem que as pessoas já estão no corpo glorificado. Não, eles foram salvos na grande tribulação, não estão no corpo glorificado. O corpo glorificado está a igreja, que foi arrebatada. Mas como eles estão diante do trono de Deus? Não sei. Não sei. E se Deus levou Elias e Enoque, não pode levar eles também? Agora existe comentários para tudo quanto é coisa. Não, já estão no corpo glorificado, não. O corpo glorificado foi a igreja que foi arrebatada, o salvo de todos os tempos. Então toma muito cuidado com isso. Então veja bem, João vê o trono de Deus como mar de vidro e com fogo, e vê também os vitoriosos da besta e do falso profeta, do anticristo, e vê todo mundo lá. E os vencedores da besta estavam junto ao trono de Deus e tinham em suas mãos harpas de Deus. Olha o que diz aqui: eles tinham nas suas mãos a harpa de Deus. A harpa de Deus, e você vai ver aqui agora, veja bem, você vai ver que somente o povo de Deus conhece os louvores de Deus. As pessoas que não têm nada com Deus, que não nasceram de novo, isso aqui cabe a muita gente que se diz que é cristão e não gosta de louvores cristãos, então não é cristão, porque o cristão gosta das coisas de Deus e conhece as coisas de Deus. Então somente o povo de Deus conhece os louvores de Deus. E aqui diz o seguinte: e eles faziam o quê? O cântico de Moisés, que é o cântico da celebração da saída do povo do Egito. Está lá em Êxodo.
quando Moisés tirou o povo do Egito, houve um cântico de celebração da saída do Egito. E agora a Bíblia diz aqui que esses irmãos aqui, eles estavam junto do mar de vidro e tinham as armas de Deus na mão. Versículo 3: e cantava o canto de Moisés, servo de Deus, e o canto do Cordeiro. Primeiro o canto de Moisés, o canto da libertação. Deus livrou eles da besta, do anticristo, do falso profeta, do dragão. Então eles foram libertos, agora estão louvando a Deus pela libertação. Isso nos ensina o que para nós de igreja? Nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus pela nossa libertação. Lembra que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, de que maneira ele começa? Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Cristo vos vivificou. Então você tem motivo para celebrar o Senhor, para louvar ao Senhor, para adorar o Senhor, sentado, em pé, deitado, dentro da barriga do peixe, dentro da barriga da cobra, onde você estiver, você tem motivo para louvar o Senhor. Então eles celebravam primeiros louvores de celebração, de libertação das suas vidas. E o canto do Cordeiro é a celebração da libertação dos pecados pelo sangue de Cristo, como diz o versículo 3. E cantavam o canto de Moisés, servo de Deus, e o canto de Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, Rei Santo. E quando a gente olha essas questões aqui, irmãos, esses cantos quer dizer uma coisa para nós, irmãos. Com esses cantos eles celebram a libertação triunfal dada por Deus a cada um deles. A igreja, presta atenção nisso aqui agora. A palavra igreja, a palavra eclésia, que é o ajuntamento dos santos. Por que a gente se reúne? Por que a gente se reúne? Para celebrar a Cristo, para celebrar ao Senhor. Então isso aqui é muito importante. Com esses cantos ensina que nós nos reunimos, nós nos ajuntamos para celebrarmos a nossa libertação triunfal dada por Deus. Foi Deus que nos libertou para adorarmos a Ele. Irmãos, como é difícil as pessoas entenderem isso. Culto, liturgia, não é apresentação. Culto, liturgia, é glorificação, é celebração, é agradecimento. Você não vem a um culto, você não vem à igreja porque você é obrigado. Você vem porque você tem prazer em celebrar ao Senhor. Está lá na sua alma, faz parte do seu interior. O Espírito Santo testifica com você que você é filho de Deus. Então você quer celebrar ao Senhor. Você tem prazer de estar na casa do Senhor. Eu disse hoje de manhã, vou repetir mais uma vez. O salvo tem prazer de cultuar. O salvo tem prazer. Então o rapaz se converteu há poucos dias aí numa igreja aí, e sempre que eu encontrei ele, fala assim: pastor, onde tem culto hoje? Não tem culto na sua igreja? Não. Rapaz, cuidado, porque quem come muito em muito lugar é problema, né? Você come aqui, come ali, come lá, é um problema sério. Cuidado, fica mais na sua igreja mesmo lá. Não, mas eu tenho que cultuar a Deus, porque eu tenho que fazer. Rapaz, aquele desejo, aquela sede de cultuar a Deus. O salvo, pessoa que nasceu de novo, filho, é terça, é quinta, sábado, domingo. Se tiver segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ele está todo dia na casa do Senhor. Ele tem prazer, tem sentimento. Agora, quando não tem isso, meu irmão, filho, não adianta você querer forçar as coisas. Não é como diz o ditado bem caipira, e é verdade: parafuso enferrujado, vai apertar a porca para ver se não espana ou quebra. Não adianta. Nasceu de novo, tem prazer em cultuar a Deus, prazer em glorificar o Senhor. Então eles celebravam a libertação triunfal dada por Deus em suas vidas. Libertar o dragão, da besta, do falso profeta, do anticristo. Tem que louvar e agradecer a Deus mesmo. Os judeus com certeza cantavam o canto de Moisés, e os cristãos cantavam o cântico de Cristo. Como diz aqui: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tem até um louvor sobre isso, né? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor. E aí as pessoas louvam o Senhor com isso daí. Louvam, irmãos. Por quê? Pela libertação que Deus deu para ele. O que nós aprendemos mais, irmãos? O caráter santo de Deus exige a nossa adoração. Versículo 4 agora: quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome?
O salvo tem prazer em glorificar, em exaltar, em louvar o caráter santo de Deus que exige a nossa adoração. O salmista, irmãos, no Salmo 150, ele termina o saltério, que é o hinário de Israel, com um mandamento dado para todo mundo: tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. É um mandamento, não é uma opção. Louvar a Deus, cultuar. Nossa, igreja, não, domingo tá bom para a igreja. Não, irmão, tá não. Igreja tem que estar aberta todo dia, de manhã à tarde e à noite. Pega o Novo Testamento. Você vai ver uma viúva lá chamada Ana, que quantos anos ela estava no templo esperando Jesus voltar? Jesus vir, aliás. Quantos anos? Até que viu o Senhor. E qual foi a profecia dela? Simeão, outro, e tantos outros que a gente encontra na Bíblia Sagrada. Então, veja bem, o caráter santo de Deus exige a nossa adoração, a nossa devoção a Ele. Ele merece o seu louvor? Merece. Você tem que agradecer a Ele, porque Ele te salvou, Ele te redimiu, tirou das garras de Satanás. Você está livre desse dia, se você permanecer fiel. Só vai passar por isso aqui, ver essas desgraças todas, a ira de Deus, quem quiser passar. Porque hoje é o tempo da graça, hoje é o dia oportuno, como diz Hebreus: se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. Abre o seu coração e deixa Cristo trabalhar na tua vida. Outra coisa que nós aprendemos aí nesse verso 4, vemos que na ira de Deus estão expressos seus atos de justiça. Versículo 4 deixa bem claro isso: quem te não temerá ao Senhor e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Não se dobrou hoje, nesse dia vai se dobrar. Não se dobrou nesse dia, no juízo trono branco vai se dobrar, porque a Bíblia deixa bem claro lá em Filipenses: todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não adianta, irmãos, fazer por bem é prazer, fazer por mal, rapaz, aí a coisa é complicada. Você já fez alguma coisa obrigado, na marra, fazer na marra? Rapaz, como é duro, hein? Como é duro você fazer. Mas é ser obrigado a dobrar o joelho na marra. E não vai ter bom não, ou dobra, um dos dois. Então faça hoje por bem, dobre o seu joelho, adore a Deus, glorifique a Deus, esteja na casa do Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então essa primeira visão de João aqui, do capítulo 15, do verso 2 ao verso 4, trata do quê? Trata das visões magníficas de Deus sobre as pessoas que estão diante do trono de Deus. Agora vem a segunda visão, que vai do versículo 5 ao versículo 8. Essa segunda visão, diz aqui o versículo 5: e depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Primeiro você vê o templo de Deus, agora você vê o templo do tabernáculo de Deus, do testemunho, se abriu no céu. Existe também uma briga teológica sobre isso. Isso aqui é o tabernáculo. Uns falam que é a figura do tabernáculo terreno, outros falam que é a arca da aliança. Tem nada a ver uma coisa com outra. Que é que isso aqui está falando aqui bem claro aqui no texto aqui, ó. E depois disso olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Testemunho aqui não é o testemunho nosso, mas o testemunho de Deus. O que nós vemos isso? João vê o templo, o tabernáculo de Deus, o tabernáculo do testemunho se abriu no céu, para quê? Para mostrar para todo mundo que Deus é verdadeiro, que a sua palavra é verdadeira, que tudo que ele falou é verdade, que o Deus não engana ninguém, Deus não mente para ninguém. Irmãos, o que Jesus falou para o povo da sua época? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que é a verdade? Perguntaram. Jesus falou assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quantas vezes as pessoas, e Paulo escrevendo diz assim, ó, nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Você não pode nada contra Cristo a não ser por Cristo.
E você não tem nada a favor de Cristo, a não ser por Cristo. Ô irmãos, temos que aprender alguma coisa importante de Deus nesse capítulo aqui. Então João vê o local da habitação de Deus, vê o testemunho do tabernáculo que se abriu no céu, vê o tabernáculo de Deus. João vê também os 7 anjos com as últimas pragas. Versículo 6, agora João vê aqui, ó. E os 7 anjos que tinham 7 pragas, saindo do templo, vestido de linho puro, resplandecente, cingido com cinto de ouro pelo peito. Olha, primeiro no versículo 5 diz que o tabernáculo, o testemunho foi aberto, se abriu no céu. Agora João vê sair desse tabernáculo os anjos que tinham as 7 pragas, saindo do templo, vestido de linho puro, resplandecente, cingido com cintos de ouro puro no peito. O que nós vamos ver com isso aqui, irmãos? João vê agora os últimos castigos para o povo daquela época. Não é para a igreja, é para o povo que não quer nada com Deus. Esses serão os últimos, mais severos flagelos ou castigo contra a humanidade da época. Não quis nada com o Senhor, quem não quer por bem, vai receber o mal. É a tal da colheita. Nós colhemos o que semeamos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. O homem colhe o que semeia. O que você semear, também colherá. Então o que nós vemos aí? Nós vemos aqui agora que os anjos estão vestidos de linho puro resplandecente. Linho puro resplandecente. Vestido com linho puro resplandecente. Essa é uma figura da pureza angelical, da pureza espiritual. Vestes limpas, veste pura, resplandecente, é as vestes da igreja. Paulo escrevendo em 2 Coríntios, versículo capítulo 11, deixa bem claro isso, que ele quer apresentar a Deus uma igreja pura, imaculada, sem mancha, sem ruga, a pura, virgem, como virgem santa diante de Deus. A igreja, irmãos, é a mesma coisa. A igreja é pura, as nossas vestes são espirituais. Podemos estar vestidos com a mulher com um bom vestido, o homem com um bom terno, mas isso não é o suficiente diante de Deus. O que Deus olha para cada um de nós, irmãos, é as nossas vestes espirituais. E eu já preguei isso aqui numa Santa Ceia, e eu disse sobre isso aqui. As vestes de nupciais são para festas especiais. No culto, irmãos, Deus não olha para nossas vestes, olha também, mas para nossas vestes espirituais é onde olha mais. Ele quer batizar você com o Espírito Santo, te dar dons para você ser um instrumento na mão dele. Deus quer fazer tudo isso, quer, porque Deus passa em revista a cada um de nós, olhando o nosso coração, a nossa mente, o nosso desejo. Deus olha para tudo isso, e Ele quer dar para cada um de nós, irmãos, as ferramentas para ser usada pela igreja. Dons é ferramenta de trabalho, é para ser usado na igreja. Então Deus quer dar, Deus quer dar. Então esses anjos estão vestidos com linho puro resplandecente, mostrando pureza angelical. E é a pureza da igreja, é a pureza dos servos de Deus. No céu não existe nada contaminado, e nada que vai contaminar o ser humano quando chega lá, e nem vai chegar contaminado lá, porque lá tudo é puro. E tudo que Deus criou, a Bíblia fala que era bom, que era puro, que era santo. Agora, irmãos, presta atenção numa coisa. Hoje de manhã, na última lição dessa revista 94, da nossa gráfica, sobre reino dos céus e reino de Deus, que é a mesma coisa, mas existe uma briga teológica, que só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Olha, reino de Deus é usado na Bíblia Sagrada, e reino dos céus a mesma coisa. Mateus usa muitas vezes a expressão reino dos céus, porque estava escrevendo ao judeu. Mas Mateus, duas vezes, ele é obrigado a dizer reino de Deus também. No capítulo 12, não me lembro o versículo agora, e no capítulo 21, 43, eu não esqueço nunca. Que quando Jesus está falando com os fariseus, com os doutores da lei, que não entendia nada sobre isso, eles falaram assim: ó, se vocês não aceitarem, o reino de Deus será tirado de vocês e dado para outra nação, como deu mesmo. Então o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa.
A igreja não é um reino de Deus em ação. Ela faz parte do reino de Deus, porque Deus reina sobre todas as coisas. E Jesus diz assim, olha, se eu vos prego o evangelho, então o reino já chegou até vós. Então a igreja, ela está sob o reino de Deus. E quando nós vemos aqui agora o reino de Deus, e reino dos céus, reino de Deus, é a mesma coisa. Só que o reino de Deus, o reino dos céus, por que a Bíblia trata dessas duas coisas bem distintas? Porque nós vivemos, irmãos, nós vivemos em um mundo que existe um reino. Presta atenção nisso. Nós vivemos num mundo que existe um reino secular. Jesus falou que o príncipe das trevas, ele reina nesse mundo. Só que a igreja vive sob, embaixo do reino de Deus. Agora o reino do mundo, o reino do príncipe das trevas, ele trabalha para criar normas, para criar meios de fazer com que o reino de Deus seja pulado pela igreja. Então se cria meios, se cria normas, se cria leis. Lembra o caso dos nossos irmãos na Babilônia? Lembra o caso? Misael, Ananias e Azarias, quando o rei Nabucodonosor mandou jogar os três lá na fornalha e questionou eles, vocês não vão se dobrar? Não, mas ninguém vai poder salvar. Você acha que o vosso Deus vai poder salvar vocês? Olha, isso não compete a você. Eles tinham um reino para seguir. Eles não podiam seguir o reino da Babilônia, porque eles iam transgredir contra o reino de Deus. O que aconteceu? Jogou três lá. De repente o rei olha lá dentro da fornalha ardente. O que o rei fala? Olha, não jogamos três na fornalha? Jogamos, mas eu vejo quatro. E um é diferente. Parece Deus. Meu irmão, você vive sob o domínio, embaixo do domínio do reino de Deus. Isso é reino de Deus. É a sua vida com Deus, é a sua intimidade com Deus. O reino do mundo vai fazer de tudo para você macular a sua fé, macular a sua comunhão com Deus. Vai fazer de tudo para você ficar separado de Deus. Presta atenção numa coisa. Você, quando começa a ler o profeta Isaías, você vai ver que Isaías trata muito bem disso, lá nos capítulos 24 até o 29, sobre a escatologia de Isaías. Que no capítulo 32, ele vai falar sobre a questão do Espírito Santo, que ia descer lá no deserto, e o deserto se tornar em mar, e fontes de águas correntes, tudo mais. E por que isso? Porque o mundo, o sistema do mundo, o reino do mundo, é oposto ao reino de Deus. Então agora nesse versículo 6, nós vemos esses anjos vestidos com linho puro e resplandecente, mostrar uma coisa: no reino de Deus, no templo de Deus, no tabernáculo de Deus, tudo é puro, tudo é santo. O reino de Deus é a mesma coisa, irmãos. A igreja, ela está vivendo nesse mundo, mas não está convivendo, não está participando do mundo. O sistema do mundo é um, nosso sistema é outro. Ah, pastor, mas se vier a lei tal, aí eu quero ver quem é crente e quem não é crente. Aí que eu quero ver. Porque se você negar a Deus, negar a palavra de Deus, aí a coisa vai se complicar para o seu lado. É o que nos alerta o Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha, não deixe que ninguém tome a tua coroa. Tudo isso está escrito para nossa advertência. E Jesus foi bem claro e disse: ó, o que eu digo a todos, digo, vigiai. Então, vigie. Então esses anjos aqui vestidos de linho puro, resplandecente, linho puro representa santidade e pureza. São santos e puros. A mesma coisa é os cristãos, é a igreja. Somos santos e puros. Pastor, não existe um santo. Existe. Nós somos santificados. Aqui é outra briga teológica que não tem cabimento. Não sei porquê eles brigam tanto. Tão fácil de entender e tão difícil de complicar. Por quê?
A Bíblia diz que nós somos regenerados, nós somos santificados. Outros dizem que nós somos santificados e somos regenerados. Agora, quando você pega a Paulo escrevendo e diz assim, ó, vós fostes santificados, justificados. Irmãos, se fomos santificados e justificados, ou justificados e santificados, isso não importa. Isso são atos que acontecem no mesmo instante. Na salvação, na regeneração, acontecem várias coisas ao mesmo tempo. Você nasceu de novo, isso que é importante, para você se tornar santo diante de Deus. E outra coisa, eu sou da opinião seguinte, que Deus não habita num templo imundo. Deus não vai dividir a glória dele com outrem, não. Deus primeiro santifica, limpa para depois entrar. Ele não vai entrar num templo imundo, não. Ele limpa, tira o capeta, e Jesus falou sobre isso. Olha, o espírito imundo, quando sai de uma casa e volta, sai andar por lugares áridos e voltarei para minha casa, e acha a casa varrida e adornada, o que ele faz? Ele volta para ela, entra nela e traz 7 pior do que ele. O último estado é pior do que o primeiro. Bom, então nós vemos a santidade e a pureza desses anjos. Cintos de ouro representam riquezas, realeza e a glória imaculada. Cinto, no Velho Testamento, fala exatamente do que? Fala de um ornamento. Aqui esse cinto de ouro fala da glória imaculada. Não existe mancha, não existe nenhum pecado diante desses anjos aqui. Eles não foram rebeldes com Deus. Então aqui agora nós vemos que esse cinto aqui representa alguma coisa importante para nós. Irmãos, tanto Elias como João Batista, eles se vestiam de uma maneira diferente. Eles tinham as suas vestimentas como pele de camelo e um cinto nos seus lombos, para falar exatamente que eles estavam ali bem ornamentados para enfrentar a batalha. E nós, irmãos de igreja, nós vestimos também toda a couraça de Deus. Você coloca o capacete, você coloca a couraça, você coloca o cinto, o capacete, o sapato e todas as coisas mais. E por que isso, irmãos? Sabe por quê? Porque nós temos que viver de uma maneira, diante de Deus, da melhor maneira possível, para não contaminarmos as nossas vestes espirituais. João também vê 4 seres viventes, ou a tradução diz 4 animais, que trabalham junto de Deus. Versículo 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Vamos ver agora esses 7 anjos, esses 7 animais, que diz a tradução, estão junto do trono de Deus, que entrega agora 7 anjos, salvas de ouro, cheias da ira de Deus. Presta atenção que é uma sequência. Deus vai entregando. Olha, dá um castigo, dá outro castigo, repete o castigo, e você vai ver o que acontece lá na frente. Essas pessoas ainda não vão se arrepender de tudo isso que passaram. Agora, no versículo 8, João vê o templo encher-se com a fumaça da glória de Deus. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. O que nós aprendemos disso, irmãos? O que nós aprendemos disso? Muita coisa. Você lembra quando Salomão consagrou o templo a Deus lá em Jerusalém? Que a Bíblia fala que os sacerdotes as pessoas não podiam entrar no templo por causa da glória de Deus. Aqui a mesma coisa está aqui, o versículo 8. Depois de todo esse trabalhar de Deus, agora o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus, o seu poder. O Deus fiel, o Deus justo, o Deus que deve ser adorado, o Deus que é pureza, o Deus que é fiel, o Deus que é misericordioso, bondoso, agora a sua glória se manifesta para mostrar: eu cumpri o que prometi. Prometi salvar e salvei. Prometi castigar e castiguei. Pronto. Está aí, irmãos. O templo se enche da glória de Deus. A Shekinah, a glória de Deus agora invade o templo e diz aqui, olha, a fumaça da glória de Deus, do seu poder. Ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. O trono de Deus está cheio da sua glória, mas a terra está passando pela ira de Deus, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas. Irmãos, a coisa é séria.
não é para nós ficar brincando de sermos crente, não. Não é para nós brincarmos de sermos igreja. Nós temos que seguir a Jesus de coração, de alma, e estarmos preparados para a sua vinda, porque senão, irmãos, isso aqui irá acontecer aos nossos olhos. E se nós morrermos sem salvação, com certeza nós não vamos ver isso aqui, mas vamos ver no final a condenação final, que é pior ainda. É outra coisa pior. Quem morrer sem Jesus não vai ver isso, mas vai ver o final, que é pior no julgamento do trono branco. Então o reino milenar de Cristo não terá início até que seja destruído todo o mal. No versículo 8 diz claro isso: até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. O reino milenar de Cristo só será implantado na igreja depois que Deus acabar com as pessoas do pecado aqui neste mundo. E o que acontece, irmãos? O que acontece é o seguinte: no reino milenar de Cristo, agora, veja bem, a igreja foi arrebatada, a igreja está no corpo glorificado, com o Senhor nos céus. Agora, depois da grande tribulação, Jesus vai amarrar Satanás. Nós vamos ler capítulo 20 do Apocalipse. Já vou antecipando um pouco isso aqui, para você entender esse versículo 8, até que consumasse as 7 pragas de Deus, ninguém podia entrar no templo. Então esse reino milenar de Cristo não terá início, até que todo o mal seja destruído da terra. Deus não pode colocar coisa santa em coisa contaminada, não pode colocar vinho novo em odres velho, não pode colocar remendo novo em vestes velhas. Lembra nos anos 50, 60, no interior tinha muito disso. O camarada tinha uma calça, né, azul, e rasgava, né? Aí a mulher ou a mãe, ou não sei quem, pegava e colocava um remendo de marrom. Tudo certo. As pessoas não se preocupavam com a cor, se preocupavam em tampar o buraco. Hoje o buraco na calça é moda, né? Naquela época as pessoas se preocupavam em tampar o buraco. Então veja bem, Jesus falou assim: ó, ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o velho vai rasgar e o novo vai continuar. Fazia outro buraco, colocava. Eu não esqueço nunca que eu cansei de ver pessoa com a calça de 4, 5 panos, né? 4, 5 remendos diferentes. Era para trabalhar na roça mesmo, então era tudo certo. Ninguém faz isso não, irmãos. Hoje colocar coisa nova em roupa velha, não. Na igreja, Deus trabalha com zelo, com ordem, decência. O salvo é limpo pelo Espírito Santo, passa a ser a habitação do Espírito Santo, é selado pelo Espírito Santo, agora é santificado por Deus. A igreja vai vir reinar com Cristo no reino milenar. Deus vai destruir todo o mal de sobre a terra. Deus vai destruir tudo que existe de ruim. Para quê? Para vir implantar o milênio. Quando Jesus voltar com a igreja, aqueles 144 mil judeus e os salvos da grande tribulação que estão diante do trono de Deus vão ver Jesus, e eles vão entrar no milênio no corpo da carne, para se cumprir a profecia de Isaías, que aonde uma pessoa com 100 anos vai ser uma criança. Isaías capítulo 11, onde o reino vegetal e animal será restaurado. A criança vai brincar com a cobra, brincar com o escorpião, não vai ter problema nenhum. O urso e a ovelha vai estar junto. O leão e a ovelha vai estar junto. Não vai ter ferocidade nenhuma dos animais. Por quê? O reino restaurado. Então esse é o reino milenar de Cristo. Cristo reinando 1000 anos com a igreja no corpo glorificado. E esses da grande tribulação entrarão no milênio com o corpo da carne. Foram salvos, mas ainda poderão ser seduzidos. Presta atenção nessa palavra. Mas ainda poderão ser seduzidos por Satanás. Porque depois dos 1000 anos, aqueles que morrerem salvos estão salvos. Vai ressurgir depois na segunda ressurreição. Veja bem, olha aqui esse negócio aqui, presta atenção nisso. As pessoas agora, os salvos, morreram com Cristo, vão ser salvos. Mas essas pessoas aqui, que estão diante do trono de Deus, vão vir aqui
vão ser colocados na terra, terra restaurada, planeta restaurado, natureza restaurada. Eles vão estar no corpo da carne, vão ter relações. A igreja não. Vai nascer gente, não é a igreja está no corpo glorificado, é como anjo, é assexuado. No milênio, essas pessoas que passarem pela grande tribulação vão viver aqui na terra esses 1000 anos. Só que depois desses 1000 anos, Jesus vai soltar o capeta, e a Bíblia fala que ele vai enganar uma multidão, como a areia do mar. Agora, irmãos, eu falo a verdade, eu não consigo entender as pessoas que viram o que Deus fez, restaurou toda a natureza, prendeu Satanás, e agora as pessoas são seduzidas por esse infame que ludibria, que engana as pessoas hoje com droga, prostituição e todas as coisas a mais. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser seduzidos também. Depois do milênio, veja bem, no final do milênio, Satanás será solto, vai enganar a multidão. Só que tem uma coisa: Jesus vai pegar ele, a besta, o falso profeta, o anticristo, vai o dragão, que é tudo a mesma coisa, vai jogar tudo lá no inferno, para inaugurar o inferno eterno, o Tartarô, o Geena. Porque o inferno que existe hoje, o Sheol, o Hades, não é o inferno eterno. Esse vai ser jogado dentro daquele inferno eterno, que é onde vai ter choro e ranger de dentes para toda a eternidade, quem morrer sem Cristo. Então, irmãos, o trono eterno de Deus não descerá do céu enquanto o pecado não for eliminado da terra. Enquanto existe pecado na terra, não vai, depois não fala assim: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do alto, ataviada como esposa para o seu noivo, o Cordeiro, e a sua igreja. Irmãos, estejamos preparados para esse bendito dia do arrebatamento da igreja, para não suportarmos, irmãos, essas provações que virão, porque depois, irmãos, a coisa vai ser complicada. Hoje é tempo da graça. Hoje é o dia oportuno para estarmos diante de Deus. Hoje é o dia, irmãos, que nós temos toda a liberdade de dar glória a Deus, de fazer tudo por Deus. Mas depois do arrebatamento da igreja, nós vamos ver o que vai acontecer nesse mundo, e a coisa é perversa, porque o seu adversário, o meu adversário, não tem dó de ninguém não, viu, irmãos? Como diz o louvor sacro: quando angelical